Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Domingou, o Bets de hoje no ar, Matheus Montenegro, muitos jogos, tá? Então vamos nessa, não enrole muito. Eu, eu enrolo aí, meus queridos. Por favor, comentem vocês. Vamos que vamos embora. Deixe seu like, ative as notificações. Rumo a 5 mil inscritos, tá? Até o final do ano, até 2025. Deixe aí a sua inscrição. Estamos crescendo, estamos muito bem, graças a Deus. Vamos para cima com muita responsabilidade. Analisar os principais jogos desse domingo. Tem Brasileirão Série A, Série B, Campeonatos Europeus. Por isso que Fábio está me apressando para eu não enrolar muito. E por isso vamos começar agora. Simbora, meu querido Fábio, mano. Vá para cima, vá. Vamos nessa, tá? Temos jogos aí na Europa, jogos também aqui no Brasil, né? Jogos decisivos na Série B, na Série A. E vamos ter a ajuda do nosso querido Score Tabs, né? A nossa plataforma aqui que nos ajuda a analisar os jogos. Daqui a pouco eu falo mais, tá? Sobre a promoção de Black Friday. Aqui Perfeito. os jogos separados. Vamos começar pela Premier League, Matheus Montenegro. Temos Leeds e Aston Villa, tá? Sexto contra 16º. Aston Villa, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 13 gols, sofreu 10. E o Leeds, 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, marcou 10 gols, sofreu 20, né? O Leeds tem uma campanha em casa ali de 3 vitórias. Peraí, aqui a campanha em Esse é casa, total. isso é a Isso. total. A campanha em casa do Leeds é de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. E a equipe do Aston Villa como visitante, né, tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, marcou 3 gols fora de casa. Cara, é uma disparidade considerável, né? A gente tá falando de um Leeds aí que subiu agora da Premier League. Na Inglaterra existe um problema que é crônico, inclusive, e que está tentando ser combatido, dos times que chegam da Championship, eles dificilmente conseguem se manter na Premier League, né? Acontece muito isso. E aí, mais uma vez, a gente tem um Leeds aí brigando na parte de baixo. Cara, é um time que tem poucas vitórias até aqui no campeonato inglês e que, sobretudo, defensivamente deixa muito a desejar, tá? É um time que levou gol nos últimos 8 jogos, Faberman. Isso. A gente vê aqui, né? A última vez que não foi vazado foi lá no início da temporada contra o Newcastle, 0-0. Sim. De lá para cá levou gol em todos os jogos. O Aston Villa não tem um ataque assim tão poderoso, né? Vamos ver aqui. Sobretudo fora de casa. Em casa ele fez 4 no Bournemouth, né? Vence o Maccabi, perde do Liverpool, mas ganha do City, por exemplo, né? Sim. E o ataque não marca tantos gols, mas dificilmente passa em branco também, tá? Nos últimos 10 Exatamente. jogos a equipe marcou em 9. Perfeito. Cara, é até mais, tá? Nos últimos 13 jogos, ele só não marcou em um, que foi esse 2-0 fora Isso. contra o Liverpool, né? Um jogo difícil. Eu acho que o valor tá do lado do Aston Villa, tá? Eu esperava que essas odds estivessem mais discrepantes, diga-se de passagem. Não o suficiente para você apostar numa vitória, porque o jogo é fora de casa e tudo mais. Mas, cara, eu gosto do empate ao Aston Villa, tá? Mas, ao meu ver, o gol do Aston Villa é ainda mais seguro, né? Premier League tem uma média de gols alta, então sei lá, às vezes um 2-1 Leeds, não é uma loucura você imaginar, sabe? Pagando em 30 um golzinho do Aston Villa, eu gosto, velho. A gente tá falando aí de uma das piores defesas com o Mandante, né? É um time que leva gol a 8 jogos. O Aston Villa vem numa sequência boa, marcando gols também. É melhor time. Então, um golzinho da equipe visitante, eu acho que é interessante, sim, para seu bilhete ali, para dupla. Eu acho que vale a pena, tá? Muito bem, golzinho do Aston Villa aí contra o Leeds, é a boa. Agora clássico de Londres, Arsenal e Tottenham. Arsenal líder da competição, né, 26 pontos, e o Tottenham tá ali na zona de classificação para a Champions, na quinta colocação, né, a gente vê uma invencibilidade aí de pelo menos 5 jogos do Arsenal. O Tottenham é um pouco mais irregular, né, no recorte recente. E olha a campanha do Arsenal em casa, tá? 4 Espetacular. vitórias, 1 empate, só tomou 1 gol Sim. jogando como visitante e favorito, né, pro jogo. Sem dúvidas, né, velho? Tem um fator clássico, claro. Só que hoje é uma disparidade muito grande, né, velho, entre as equipes. O Arsenal realmente aí líder isolado da Premier League, né? Uma das melhores equipes do mundo hoje, sem dúvidas nenhuma. Uma sequência. Agora, o fator clássico do Big Six, essa temporada a gente observa um padrão muito claro, né? Jogos de poucos gols, jogos truncados, jogos difíceis, ainda mais atrelado à estatística do Arsenal de sofrer poucos gols. O Arsenal, por exemplo, em 3 jogos contra o Big Six, ele perdeu de 1-0 para o Liverpool, ganhou de 1-0 do United e empatou em 1-1 com o Manchester City.
Ou seja, menos de 2 gols em todos os jogos, né? No máximo 2 gols em todos os jogos. E se tratando de times que têm médias de gols altíssimas. E do lado do Tottenham também não fica muito para trás, né, velho? Com exceção desse último jogo, 2-2 com o Manchester United, antes disso ele havia perdido por 1-0 para o Chelsea, em um confronto aí que a gente teve de Big Six, e também ganhou de 2-0 do Manchester City lá no início da temporada. Então, assim, 5 de 6, a gente teve no máximo 2 gols. Inclusive, em todos os jogos do Big Six até aqui, o único que a gente teve mais do que 3 gols foi esse. Exatamente. Tottenham e United 2-2, tá? Todos os outros tiveram, no máximo, 3 gols. Bom, as odds aqui um favoritismo bem alto, né, para a equipe do Arsenal. E aí é onde tá. Por que eu bati nessa tecla do under goals? Porque as odds não nos ajudam para apostar numa vitória do Arsenal, por exemplo, que ao meu ver é uma boa pedida. Meu palpite aqui é 1-0 e 2-0 Arsenal. Resultadozinho ali padrão, clássico, não deve ser uma goleada, ao meu ver. Então o que é que você pode fazer para pegar uma oddzinha ali de valor, que eu acho até melhor do que a vitória do Arsenal? O dupla hipótese dos Gunners, aí você vai se proteger caso o jogo seja empate, que é possível, é um clássico, né? E aí você combina com under 4.5 gols. Estatística que bateu em todos os jogos do Big Six. Até o 2-2, ele é green também nessa oportunidade, né? Ou seja, você vai tirar vitórias com muitos gols do Arsenal e vai botar na conta 0-0, 1-1 e 2-2. Eu acho que é uma ótima pedida, tá? Dupla hipótese do Arsenal e menos de 4.5 gols no jogo. Eu gosto bastante dessa alternativa. Também tô nessa, tá? Acho que é um jogo que não tende a sair tantos gols, né? Muito pela defesa do Arsenal. E o Arsenal também não marca muitos gols, né? É raro um jogo que o Arsenal marca 3, 4 gols. Fica ali na média de 2 gols por jogo. E, enfim, joga em casa, né? Apesar de ter muito valor, por exemplo, no gol do Tottenham, mas a defesa do Arsenal é muito forte, né? Então é gol uma sofrido no aposta Emirates. arriscada. Arriscado. Um gol sofrido só. Bom, vamos para Elche, Real Madrid, campeonato espanhol, né? O Real líder da competição, né? A gente tá falando aqui antes de começar a rodada. Sim. 12 jogos, 10 vitórias, um empate, uma derrota, marcou 26 gols, sofreu 10 e o Elche tá ali, uma campanha de meio de tabela, 11º, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Sobre o Elche, é o famigerado time chato, tá? Tem uma parada que é interessante aí sobre a equipe mandante. Ele não perdeu jogando em casa ainda. São 3 vitórias e 3 empates até aqui. A gente pode ver a tabela como mandante, né? Dá uma olhadinha aí, Fábio. Bota ali só o fator casa. O Elche tá ali na oitava. É um dos únicos 4 times que não perderam como mandante, né? Da La Liga. 3 empates. Agora sim, empata muito. E vou dar uma relativizada também, porque tiveram jogos fáceis, né? A gente vai começar analisando aí os últimos jogos justamente da equipe mandante. E nesse retrospecto, ele já pegou times ali da parte de baixo, né? Como o Oviedo, Levante, e foram justamente os jogos que ele conseguiu vencer. Um pouquinho mais complicado nas partidas, ele acabou empatando contra Real Sociedad, Atlético Bilbao e Betis. Mas é o famoso time chato, né, Fábio? Isso. A gente vê aqui, né? No jogo contra o Barcelona, fora de casa, perdeu de 3-1, tá? Acho que como parâmetro. Né, e nos jogos mais difíceis em casa ele empatou, né? Contra Atlético Bilbao, Sociedad, né? Ou contra o Osasuna. Ele ganhou jogos ali mais acessíveis, né? Então é bom relativizar aí essa campanha do Elche, que para um time que subiu é uma boa campanha, mas vai pegar o Real Madrid, né? Pois é. Então, assim, apesar dessa invencibilidade, se tem um jogo que essa invencibilidade pode cair, é contra o Real, que fora de casa só ficou no 0-0 com o Raio Vallecano, tá? O Real também caiu de desempenho, né? 2 jogos seguidos sem marcar gols. Algo bem raro de um time que vinha fazendo pelo menos 2 em quase todos os jogos. Agora eu vou entrar naquele mérito, tá, velho? Eu acho que você gosta de bater nessa tecla às vezes, né? Eu acho muito difícil o Real Madrid ficar 3 jogos sem marcar gol, né? Tem esse ponto aí. Cara, eu vou entrar no custo-benefício, tá? Eu acho que uma odd de 1.4 para o Real Madrid vencer é até relativamente boa dentro aí das condições do jogo, né? Da disparidade entre as equipes. Eu achava que essa odd do Real ia estar até mais baixa. É muito comum, toda vez que a gente analisa jogos ali, de o PSG na Ligue 1, o Bayern de Munique na Bundesliga, Real Madrid e Barcelona na La Liga. Cara, o normal é a odd de 1.2, 1.20 e pouco. Por mais que o Elche seja um time que tá chato nessa temporada, como eu disse, difícil de ser batido, empata muito, não deixa de ser um time que acabou de subir da segunda divisão espanhola, cuja disparidade para o Real é muito grande. Então, velho, pelo custo-benefício da odd, eu acho que vale a pena sim essa vitória do Real Madrid. Se tivesse 1,20 e pouco, eu teria meu pé atrás. Só que 1,4 eu acho que tá interessante. Se o apostador esperar 15 minutos aí, quiser correr o risco do Real não fazer um gol cedo, pô, você já vai pegar essa odd aí 1,5, 1,50 e pouco, já vale para aposta simples, né? Quem quiser fugir assim de uma vitória do Real, eu indicaria um dupla do Real com under 4,5 ou 5,5, tá?
O under 4,5, se você combinar com o dupla chance do Real, ele dá mais do que 1,40, tá? Tá 1,45. E Cara, o eu under acho que 5,5 dá 1,26, tá? Então, para uma o, duplinha aí, quem quiser se proteger mais também fica com essas outras sugestões aqui. o under 4,5 eu teria medo, tá, velho? Sendo bem honesto. O under 5,5 até vai. A gente tá falando do Real Madrid. O Real Madrid tem potencial aqui para golear. Ó, vale salientar, ele já meteu, por exemplo, em jogos mais tranquilos nessa temporada, 4-1 no Levante, fora de casa, e meteu 5-0 no Kairat, lá na Champions, também fora de casa. Então, assim, o under 5,5, beleza. O 4,5 eu já teria um pezinho atrás. Under 4,5 eu ainda prefiro a vitória do Real mesmo, velho. Muito bem. Bom, temos Inter e Milan, tá? Campeonato italiano. Primeiro contra terceiro, diferença só de 2 pontos, confronto direto, né? A equipe do Milan que só tem uma derrota, empatou 4 jogos, venceu 6. A Inter de Milão não empatou, tem 8 vitórias, 3 derrotas, 26 gols, né? Um ataque bem forte aí da Inter de Milão. Clássico, e aí? Clássico, né, velho? Mais um que a gente tem que botar isso na conta e que a gente vai ter que levar em consideração outros fatores para além dos que a gente analisa aqui. Mas vamos começar pelo básico, né? Vamos começar aí pela Inter, um time que vem de 4 vitórias consecutivas, tá? E que vou trazer uma estatística que para mim só 9 perdeu um vitórias jogo. em 10 jogos. Bizarro, tá? E vou trazer mais um ponto. É um time que marcou gol em todos os jogos da temporada, Fábio. Muito bem. É isso, né? Fez 2-0 na Lazio, 2 no Kairat, 2 no Verona, 3 na Fiorentina. Aí a única derrota nesse recorte recente foi contra o Napoli, um jogo mais difícil, fora de casa. Perdeu por 3-1, mas também deixou gol. O Milan, vamos ver o Milan aqui. Milan nos últimos jogos, algumas partidas movimentadas, né? O Milan também que não perde há 10 jogos, tá? 11 jogos, tá? Pode botar mais um na conta. Empatou com o Parma fora, 2-2, ganhou da Roma 1-0, 1-1 com a Atalanta, 2-2 com o Pisa. Jogos também movimentados, né? Tirando esse 0-0 aqui com a Juventus, jogos também saindo pelo menos 2 gols. Uma estatística semelhante de Inter e de Milan. Vou até ver aqui a porcentagem, tá? De over 1,5 nos jogos dos dois times, tá? 90% nos jogos da Inter e 72% nos jogos do Milan. O Milan só não fez gol na temporada naquele 0-0 contra a Juventus. E aí é o seguinte, por ser um derby, um clássico, eu sempre gosto de ver esse fator também, que ao meu ver impacta muito. É diferente de jogos comuns. Confrontos diretos entre as equipes. Até porque a gente está falando de Inter e Milan que se enfrentam com muita frequência, né? Nas últimas 7 vezes que as equipes se enfrentaram, em todas elas saíram pelo menos 2 gols e o ambas marcam bateu em 6 de 7, tá? Ou seja, são jogos que tendem a ser movimentados. O último jogo foi um 3-0 do Milan, só que antes disso você vai ver jogos bem nivelados, né? 1-1, 1-1, 3-2, 2-1, 2-1. Então a tendência do confronto eu acho que é por aí, tá? Um jogo movimentado, um jogo de gols, com um favoritismo da Inter de Milão, claro que hoje é melhor. Mas vale lembrar, mando de campo aqui não afeta tanto, afinal joga no mesmo estádio, né? Bom, temos na linha de gols aqui, né? Vamos lá, o over 1,5 que a gente falou, 1,27. Tá até mais alto do que eu esperava. Eu achava que ia ser um jogo com tendência ainda maior de gols, tá? Inclusive, para pré-jogo, eu gosto que ambas marcam. Ambas marcam tá com uma vai boa estar pagando odd bem. aqui. Acho 1,8, 1,70 e pouco, acho que vai estar por aí. Depende da casa que você aposta, claro, né, velho? 1,70, tá bom. 1,70. A gente acabou passando batido de resultado final, né? Eu acho que é complicado, né? Cravar. As odds estão perfeitas. A Inter de Milão hoje é mais time, né? Então é favorita, claro. Mas, velho, até um dupla da Inter de Milão eu tenho receio. Eu prefiro o over 1,5 do que o dupla da Inter, por exemplo. Muito bem, então falamos aqui do futebol europeu, né? Vamos agora para o futebol brasileiro, mas antes só avisar a galera aqui que tá rolando, né? A Black Friday do Score Tabs, tá? Um ano de Score Tabs Pro, tá? Acesso total às ferramentas, palpites com IA, filtros, live, pré-live, banca automática, trends, todos os benefícios do Pro, tá? Estatísticas sobre todos os mercados você encontra no Pro para você ser mais assertivo nas suas apostas. Para quem gosta muito de mercado de escanteio, né? Mercado de finalização, aqui no Score Tabs você vai ter estatísticas detalhadas, tá? Até de jogadores, enfim. Também tem o Score Tabs Bots, tá? Que são bots personalizados que você pode criar e receber alertas sempre. Tudo isso com 83% de desconto, tá? Na Black Friday. Vai ser R$ 137,90 o ano todo, tá? Paga uma única vez, você pode até dividir esse valor no cartão aí.
E ainda ter mais 10% de desconto com o nosso cupom HOJE10, Matheus Montenegro. Perfeito. Para ajudar vocês, o link tá na descrição e tá no comentário fixado, tá? Lembrando, é uma plataforma gratuita, tá, galera? Dá uma olhada lá, vê se você gosta, mexe um pouquinho, vê se você se habitua ali, conhece as ferramentas. E aí, para você que é apostador, se você quiser, né, a ferramenta Pro, ela é um investimento. Eu sempre falo essa palavra porque, para mim, de fato não é um gasto. Para você que é apostador, é um investimento, é uma ferramenta que vai lhe auxiliar muito. Por isso a gente tem aqui como nossa parceira. Usa o cupom que você ainda vai ganhar 10% de desconto, beleza? Boa, ScoreTabs, nossa parceira aqui. Então, você assinando a ScoreTabs, você também nos ajuda, tá? Porque você mostra lá que vale a pena anunciar aqui no Bets de hoje. Bom, o futebol brasileiro tá neste domingo. Vamos Série B aqui. primeiro, né? Vamos começar a Série B, né? Porque a Série B a gente vai fazer um apanhado geral. Como são muitos jogos, tá? A gente só vai já dizer qual é a boa da Série B, tá? Vamos lá aqui para os jogos da Série B e a gente finaliza com Série A. Sim. Bom, vamos lá. Temos aqui Chape e Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense não briga mais por nada e a Chape briga pelo acesso, né? A Chape tá dentro, tá na quinta colocação, tá? Uhum. E se o Goiás não vencer na rodada, e a Chape vencendo, Goiás ou Criciúma, né? Um dos dois não vencendo, ou a Chape... Perder, né? O Capo perder também vale pra Chape. Porque o saldo é melhor, né? Isso. Agora é difícil o Capo perder, né? Tem isso. Então depende só de si, tá? O Atlético Goianiense tá ali no limbo, né? Não briga por nada. E tem uma questão, tá? O Goiás tá para subir, então o Atlético Goianiense pode atrapalhar a vida do rival. O próprio presidente do Atlético Goianiense disse que ele não quer que o Goiás suba. Então, para bom entendedor, né? Me parece que o Atlético Goianiense não vai fazer muita força aqui para ganhar da Chapecoense. Mas, enfim, pode ter mala branca ali, né? Só direto com o jogador, enfim. Os caras também podem dar uma corrida melhor. Pois é, velho. A Chape, ela não depende só de si, né? Ela precisa vencer e torcer por tropeço de Goiás, ou Criciúma, ou Atlético Paranaense. No caso, o Atlético Paranaense teria que perder. Só que, assim, é difícil, né? Tipo assim, a Chape ganhar e não subir. Os três times teriam que ganhar, né? Então, assim, tem que fazer sua parte. E eu acho que tem uma tarefa acessível em casa contra um time que é rival de um dos times ali que tá brigando com ele. Então, eu acho que é uma boa pedida, sim, a vitória da Chapecoense aí, pagando 1,33. Um cenário parecido é o do Atlético Paranaense, né? Só não tem esse fator aí de enfrentar um rival. Porém, vai estar jogando em casa, precisa vencer para garantir ali. O Atlético ainda briga pelo título, tá? Se ele vence e o Coxa perde o seu jogo, ele é campeão da Série B. Ainda tem isso também. Só que o empate já garante ele na elite, né? Tem esse ponto aí. Pega o América Mineiro, que vem até numa boa sequência de jogos sem perder, né? Tá complicando, certamente vai ter alguma mala branca, né, para o América Mineiro, tentar ali dificultar as coisas, mas essa vitória do Atlético também me parece uma boa, jogando dentro de casa para subir. Enfim, acho que a probabilidade de pipocar existe, como todo jogo, mas eu acho que é bem pequena aqui, tá? Eu acho que o Atlético deve confirmar o favoritismo, o América Mineiro que não briga mais por nada. Bom, temos também aqui o Curitiba contra o Amazonas, tá? O Curitiba precisa de um empate, né, para confirmar o título da Série B, tá? Porque se perder e o Atlético Paranaense vencer, o Atlético Paranaense será o campeão. E, cara, pega o Amazonas já rebaixado, tá? Então aqui eu vejo muito valor no dupla hipótese do Curitiba. A vitória até por ser fora de casa, eu até tenho um receio, mas empate o Curitiba aqui 1,28, acho interessante também. Ou até o próprio gol, né, do Curitiba, enfim. A vantagem desse jogo do Coxa é que, como a ordem é maior, você pode pegar alternativas mais seguras do que a vitória seca, né? Como a gente falou de Chape e Atlético Paranaense. Ou o golzinho, ou dupla hipótese do Coxa já são boas pedidas. O golzinho do Curitiba é 1,30, tá? Agora é o seguinte, o Coxa, ele tem um ataque bem ruim, né? Na Série B, é impressionante. Ele é o líder da Série B, porém, dos primeiros 15 colocados, ele tem o pior ataque, tá? Ele tem ataque nível Z4. O Ferroviária, que tá no Z4, tem um ataque melhor que o Coxa. Por isso que eu ainda prefiro dupla hipótese. Vai que seja 0-0. Tem essa. Também prefiro aí o dupla hipótese. Bom, outros jogos aqui pra gente destacar. Remo e Goiás, né? Que é uma disputa direta pelo acesso. Quarto contra sexto. O Remo tem que vencer esse jogo, tá? Pra ter alguma chance aí de subir. Um empate já elimina. Cara, acredito num jogo aberto, tá? Assim, sim. Vamos ver a odd. Aqui eu fugiria de resultado final, tá?
Apesar de achar que o Remo não perde, mas o Remo já pipocou aí nas últimas rodadas. Eu preferia mercado de gols, viu, Matheus Montenegro, e você? Velho, é um joguinho complicado. Porque o jogo que era pro Remo ter ganhado era esse último contra o Avaí, né? Que já não jogava mais por nada e tal. Eu Isso, prefiro gols também. Eu acho que tende a ser aberto. São dois times aí que. Cara, o Goiás pode ser que o empate não seja o suficiente para subir, né? isso. Se ele empata e a Chape ganha, ele não sobe, né? Então, cara, joguinho de gols. Mais de 1,5 eu acho uma boa pedida, tá? Ó, gol de um dos times aqui, ó, para uma dupla, o gol do Remo já tá 1,28, por exemplo. O gol do Goiás, 1,40. E aí tem o over 1,5, né, que tá 1,35, salvo engano. Acho que são as pedidas aí para esse confronto. Eu iria ou no gol do Remo ou no over 1,5, tá? Perfeito. Bom, é É isso. isso. Aqui tem jogos. Aqui Cuiabá e Criciúma, eu acho que o gol do Criciúma também tem seu valor, tá? O Criciúma Que joga também tá para subir, brigando. né? O Isso. time tá no G4, inclusive, tá na Uhum. terceira colocação, e o Cuiabá ali não brigando mais por nada. Mas eu acho que o Cuiabá vai entrar para atrapalhar, tá? Eu acho que o Cuiabá tem uma boa relação com o Goiás ali, certamente vai ter alguma ajuda ali de times da mesma região. O Criciúma que vem de 2 vitórias, tá? Contra Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. E eu acho que deixa pelo menos um golzinho aqui nesse jogo, muito pela necessidade, né? Vamos ver aqui o golzinho do Criciúma, quando tá pagando, 1,36, tá? É uma boa também. Cara, um bingão da Série B tá atrativo, não tá não? Tá atrativo. Com E esses aí tem. jogos aí, os times que brigam. E só para passar rapidamente jogos de times contra o rebaixamento, ó, o Atlético, que briga para não cair, pega o Paysandu já rebaixado em casa. Talvez 1,5 a aqui um vitória. golzinho, uma vitória do Atlético, eu acho que tem. O Atlético que empatou com o Curitiba fora de casa na última rodada. Exato. Acho que o Atlético vence aqui e é jogo para pelo menos 2 gols, tá? Os jogos do Atlético são muito movimentados. Aí tem aqui Operário e Ferroviária, Difícil. né? Aí é E difícil. Botafogo e Avaí mais difícil, tá? O Avaí não briga mais por nada e tá com salário atrasado, mas ganha do Remo, mesmo assim, entendeu? Pois é. Eu fugiria desses dois aí. Ferroviário e Botafogo de Ribeirão. Até porque Isso. Série B tem muito essa questão aí da mala branca, né? A gente já viu casos recentes aí. Teve um que foi bem conhecido há 2 anos, 2023. ABC e Vila Nova. O Vila Nova precisando vencer para subir. O ABC Lanterna já rebaixado. Fez a melhor partida da temporada. Contra o Vila Isso. Nova na última rodada, né? E o cara que fez o gol de pênalti ainda saiu comemorando, não vai subir ninguém. Então, assim, é complicado. Infelizmente, o futebol tem dessas coisas, né? Então, vale a pena ter o receio. Eu focaria nos times que passam confiança de fato. Muito bem. Série B, passamos a limpo. Agora vamos para a Série A. Temos 4 jogos aí neste domingão. Temos São Paulo e Juventude, hein? O São Paulo que vem mal, perdeu do Corinthians por 3-1, Rapaz. 10º lugar. Ainda sonha ali com o G8, né? Que pode existir caso o Fluminense ou o Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil. Mas vem numa sequência ruim, tá? O São Paulo estava numa sequência ruim, esboçou uma reação, mas já vem mal nos últimos 3 jogos, tá? Olha Perdeu que para absurdo. Bragantino, perde para Pode. Corinthians Uhum. e empata com o Flamengo. Até foi um bom resultado, né? Mas as últimas 2 derrotas, complicado. Meu irmão, o São Paulo, nos últimos 13 jogos, ele tem 3 vitórias, um empate e 9 derrotas, tá? É impressionante, tá? A forma recente do São Paulo, eu sempre gosto até de ver isso aqui, tem essa estatística. Se você pega as últimas 10 rodadas do Brasileirão, o São Paulo ele seria o 18º colocado. É uma campanha de Z4 aí nesse recorte recente, né? E ainda mais perdendo um clássico da forma que foi, né? Aquele gol humilhante ali de Memphis Depay, a bala psicológica, mais pressão. E assim, o Juventude, por mais que seja um time que, como o visitante é muito ruim, um time do Z4, cara, ele melhorou com Melhorou. o Thiago Carpini, né? E no recorte recente, ele vem complicando a vida de time grande, pô. Meteu 3 no Cruzeiro, 3-3 de jogo. Ganhou do 3 Vasco no fora, Vasco. fazendo 3 também, né? Fez 2 no Sport. Cara, nos últimos 3 rodadas, eu acho que o Juventude é o melhor ataque do Brasileirão, se brincar, um dos melhores. Então, eu não sei não, viu, velho? Eu não confiaria no São Paulo nesse jogo não, velho. E o Mas jogo de não é no jeito nenhum. Morumbis, né? De novo Ainda na tem Vila isso. Belmiro. Ainda tem isso. E vou além, tá? Uma aposta ousada. Um gol do Juventude eu não acho loucura. Não Também acho não. loucura. A vitória de São Paulo só pagou 1,53. Não vale a pena essa vitória de São Paulo. E sequer eu iria em algo do tipo dupla do São Paulo com alguma coisa. Também acho que não vale a pena. Eu focaria única e exclusivamente em gols. O gol do Juventude que eu citei, eu vejo valor por causa da odd. Mas, ao meu ver, não é a aposta de melhor confiança. Eu gosto do mais de 1,5 gols.
porque aí você abre margem para também uma partida boa do São Paulo, que é mais time, isso é um fato, né? Vai ser mandante, por mais que não seja no Morumbi, boa parte da torcida é tricolor. Então, mais de 1,5 gols, eu acho a melhor pedida. 1,80 tá o gol do Juventude e o over 1,5 no jogo. Vamos ver aqui. 1,20 e pouco, né? 1,30 por aí, 1,30 e Deve estar pouquinho. por aí. 1,30. 1,30. Tá boa, boa, boa. Boa odd. Para uma A última tá show de rodada do bola. Brasileirão, quase todos os jogos foram bem movimentados, né? Jogos abertos, Bom, né? Decidindo isso. coisa, então aumenta a tendência de over. Vamos agora para Bahia e Vasco, tá? Ó, o Vasco que vem de 4 derrotas seguidas e o Bahia só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, tá? O Bahia saiu da zona de classificação direta, tá? Para Libertadores aqui. Ainda tá tranquilo, né? Em relação ao 8º lugar. Mas tá pegando uma pré, né? Tava com vaga direta antes do início da rodada, mas perdeu o seu jogo pro Fortaleza e viu Botafogo e Fluminense vencerem na rodada, né? Por isso o Bahia caiu de 5º para 7º e o Vasco, rapaz, o Vasco tem chance até de cair, viu? Então é bom o Vasco abrir o olho aí. É um time que tem jogos bem movimentados, né? Marcou 50 gols e sofreu 51, tá? Bizarro. Acho que Mais de 100 gols. É o time com a maior média de gols por jogo do Brasileirão. Isso. E pega um Bahia também, tá? 46 gols marcados, 43 gols sofridos. Do top 7, ele tem a pior defesa. Só para trazer a informação completa, o Vasco ele tem o 4º melhor ataque, só tá atrás de Flamengo, Palmeiras e Mirassol, e tem a 4ª pior defesa, só tá na frente, no caso, dos 3 últimos colocados. Cara, o Vasco tinha 4 vitórias e agora vem de 4 derrotas, né? Agora o Bahia, que é um time que passava confiança pra gente, já não é mais essas coisas, né, velho? Nem em casa, perdeu em casa pro Fortaleza. E você alertou, né, Fábio, irmão? Você acompanha muito Bahia, aqui. De Bahia você entende, viu? Tanto que a gente foi no over 1,5 nesse jogo. A gente destacou o dupla do Bahia com gol, mas o principal que a gente focou foi até o over 1,5. Até justamente com receio do Bahia perder seu jogo, velho. Muitos gols também nos jogos do Bahia, né? A gente vê aqui o over 2,5 bateu nos últimos 4, tá? E o over 1,5 bateu dos últimos 10. Bota aquela estatística, pô, pra gente ver. Boa, vamos. É melhor do que o Bahia no início, tá? A gente vai ver estatística geral, não vai dar tanto, não. Porque sim. No início do campeonato era muitos jogos com poucos gols do Bahia, né? Apesar de serem jogos bem movimentados. Vamos lá. O over 1,5 bateu em 91 dos jogos Só não bateu do Vasco, 31 de 34. Pois é, diga aí. E o Bahia 73, ainda bem alto também. Só não bateu em 1, no caso, foi o de cima, né? Só teve 0-0 o Vasco. Mas, cara, estatística absurda, né? 73% de um lado, 91% de outro, ou seja, mais de 80% aí a tendência de sair pelo menos 2 gols no jogo. E é o seguinte, em termos de resultado final, mais um jogo que eu não confio, tá? Vitória seca do Bahia, não gosto. Nem dupla hipótese do Bahia com algo eu gosto. Apesar de achar que o Bahia vai ganhar esse jogo. Por causa do Vasco, não por causa do Bahia. Tá entendendo? Por causa da incompetência do adversário. Mas prefiro focar em gols. O mais de 1,5, mais uma vez, é uma leitura bem parecida com a de São Paulo e Juventude, ao meu ver. A diferença é que lá a gente tem um Juventude que passa mais confiança do que o Vasco aqui. Mas 2 gols no jogo eu acho que é a melhor pedida. Para uma duplinha, eu gosto, tá? Muito bem. Bom, vamos agora para Sport Vitória. O Vitória que é o primeiro time dentro da zona. E o Sport é o lanterna, né? Já rebaixado. 2 vitórias, 21 derrotas. Marcou 27 gols, tomou 63, pior defesa. A equipe do Vitória tá ali com 8 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, né? E precisa vencer, né? Para empurrar o Santos para a zona de rebaixamento, porque o Santos joga na segunda. Então, o Vitória vencendo empurra o Santos para pressão na segunda-feira fora de casa contra o Inter. A manha do Vitória é deixar o Sport fazer 2-0, né? Se o Sport abrir 2-0, aí o Vitória ganha. É impressionante, né? Cara, o Sport, ele vem de 7 derrotas seguidas e em todas ele levou 2 gols, tá? Em todas ele levou pelo menos 2. E a sequência de sofrer gols é absurda, né? Ele só não levou gol, eu acho que em 4 jogos desse Brasileirão, acho que foi algo assim, né? Ele não levou nas 2 vitórias por 1-0, aí teve o 0-0 com o Bahia e um 0-0 com Fortaleza, isso aqui foi Copa do Nordeste ou foi Brasileirão? Brasileirão. E o 0-0 com São Paulo na estreia. Só 5 jogos ele não sofre gol. São 7 derrotas seguidas, tá, do Sport. Toma pelo menos 2 gols, ó. Tomou 3 do Botafogo, 5 do Flamengo, 4 do Atlético, 2 do Juventude em casa, 3 do Flamengo, 2 do Mirassol, 2 do Inter. A última vez que tomou só um gol foi do Ceará. Aí tomou 3 do Atlético.
Aqui ele ainda brigava, né? Empatou com o Cruzeiro, Sim. com o Fluminense, ainda dava aquele ganhou do Corinthians, mas depois que o Daniel Paulista, o técnico, saiu, né? Ficou o interino lá, literalmente só fumo para o esporte. E o Vitória não é um time tão confiável, não, mas assim, contra o esporte fora, Dá pra confiar, né? tem que fazer alguma coisa, né? O Vitória que Sim. empatou com o Palmeiras fora de casa. Uhum. E assim, ó, eu gosto de trazer essa estatística aqui porque não deixa de ser um clássico regional, né? Leões rubro-negros nordestinos, né? Às vezes, umas 6 vezes que se enfrentaram, o Sport não ganhou nenhuma, tá? 3 vitórias do Vitória e 3 empates. E vou além, o Vitória marcou gol em todas. Cara, uma leitura muito clara. Para mim, é o típico jogo que é mais sobre odds do que, de fato, sobre análise do confronto, né? E aqui a gente tem uma odd de muito valor para o lado do Vitória. Para um bingão, eu gosto da vitória do Vitória. A gente destacou isso em Esporte e Juventude, tá? Que a odd de Juventude era 5 ali. A odd do Vitória que tá 2,25. Tá uma coisa linda, minha gente. Se você quiser se proteger, você pode pegar o dupla do Vitória com gol do Vitória, né? O esporte tá perdendo para todo mundo, velho. O esporte já tá largado. A palavra é essa. O esporte já largou. Seu principal jogador, que era o Derek Lacerda ali, um dos principais, já saiu. Cara, tá o interino já o quê? Há 7, 8 rodadas. Os caras nem contrataram outro técnico, né? O Yuri Romão, que é o presidente ali, sofrendo impeachment, vai sair também, vai deixar o cargo no final do ano. Confiar no Vitória, velho. A gente tem um golzinho do Vitória com uma ótima odd ali para você botar numa duplinha já. 1,30, né? O gol do Vitória, 1,20 e pouco. O gol do Vitória já tá aqui 1,25. Bom, para uma 1,25. duplinha, tá ótimo. Se quiser uma aposta simples, dupla do Vitória com gol do Vitória. E se quiser se arriscar ainda mais, aí você pode pegar a vitória. Eu acho que vale a pena. Eu acho que o Vitória ganha o jogo. É um jogo decisivo, né? Se o Vitória não ganha esse jogo, aí meio que pode esquecer, fugir do Z4. Pois é. Bom, Cruzeiro e Corinthians, tá? Para finalizar, o Cruzeiro não perde alguns jogos, mas empata muito, né? Uhum. São 3 9 empates nos jogos. últimos 5, 2 vitórias. O Corinthians já é o time que não empata, né? Ele ganha ou perde, né? O Sim. Corinthians, 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados, 39 sofridos. O Cruzeiro fez 49 e sofreu 25. O Corinthians que briga ali por aquele possível G8, né? Lembrando que o Corinthians também pode ter vaga pela Libertadores via Copa do Brasil. É curioso, porque se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, ele já pega a vaga. Se ele não ganhar, existe uma grande chance de abrir G8, né? Porque É, a chance de Cruzeiro ou Fluminense vencer, ele só se lascaria se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, né? é. Enfim, a gente tá falando de um Cruzeiro que vem de 9 jogos sem perder, só que 6 empates, né? 3 vitórias e 6 empates. E aí o Cabuloso nos deixa com o pé atrás, né? Não ganhou do Juventude na última rodada, um 3-3. Dá para confiar, velho, numa vitória seca do Cruzeiro? Eu tenho meu Não, pé atrás, Vitória eu tá? acho que não, mas assim, eu acho que o Cruzeiro não perde, até porque é o Corinthians, né? O Corinthians tem problema de salário atrasado e tudo mais. O Corinthians fora, os jogadores não Vixe, jogam com o péssimo. mesmo ímpeto que jogam na Neoquímica Arena, tá? A gente vai até ver aqui que tem uma boa sequência. Tem até vitória fora de casa recentemente, ó. Perdeu do Ceará em casa, aí fora. Ele perde do Bragantino, ganhou do Vitória fora aqui, mas foi um jogo que o Corinthians jogou muito mal. Eu vi esse jogo, Uhum. foi um jogo ali que o Vitória conseguiu ser pior. Perdeu do Corinthians, perdeu do Santos fora, só empatou com o Inter fora, E agora? né? E agora? O próximo jogo fora? É porque não apareceu aí, pô. Perdeu pro Era Sport qual? fora, né? Perdeu pro Sport fora. Então, cara, eu confio, assim, no Cruzeiro pelo menos não perdeu o jogo. Não, para não perder eu também acho, tá? A odd, inclusive, tá relativamente discrepante, né? 1,8. Eu não sei se eu vejo tanto valor nessa vitória seca É, do Cruzeiro, não, tá? Em termos de custo-benefício, por exemplo, eu prefiro a vitória do Vitória até, tá? 2,25. Mas eu acho que o Cruzeiro não perde. É porque o Cruzeiro tá vacilando. O Cruzeiro parece que ninguém quer ser campeão, né, velho? Era uma cara, agora rodada esse gol do perfeita Cruzeiro, pro. tá? Acho que é O até gol do melhor do Cruzeiro é que uma o. boa. O dupla do Cruzeiro com o gol do Cruzeiro é uma boa também, tá? Mas a Isso. vitória seca eu tenho o meu pé atrás. Não, é Vitória realmente. Nessa reta final do Brasileirão, Vai ser difícil. Vitória seca, assim, é bem difícil, né? O Palmeiras contra o Vitória foi uma lição para muito apostador que Pois é. não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Bom, é Perfeito. isso. Passamos aí por todos os jogos, né? Os principais jogos, obviamente, deste domingão. Vamos aqui para o nosso palpitão. Vamos para o nosso bilhete primeiro, né? E aí, depois, o palpitão. Vamos lá. Bom, vitória da Chape com o gol do Vitória. Gosto. Acho que são as duas mais seguras, né? A gente tá falando de uma Chapecoense que joga em casa
contra um Atlético Goianiense que não quer que seu rival suba, que é um adversário direto da Chapecoense na briga pelo acesso, e em condições normais, mesmo se não tivesse esse contexto, a Chape ela já seria favorita para o jogo, né? Em casa, um dos melhores mandantes da Série B, e é mais time que o Atlético Goianiense. Então, eu acho que é uma das mais seguras do dia, com o golzinho do Vitória, que também muito pelo fator esporte, né? Um time que tá perdendo para todo mundo, 7 derrotas seguidas, tomando 2 gols em todas essas derrotas. Então, um golzinho do Vitória, mesmo de visitante, também é um excelente pedido, tá? Cara, esse jogo do Vitória, inclusive, existe uma chance de, mais uma vez, eu não sei se a torcida do esporte vai se fazer presente ou não, mas, cara, vai muita gente do Vitória para esse jogo, tá? Vai ser uma caravana grande vindo de Salvador. Então, até o fator mando de campo ali, eu acho que nem vai pesar tanto, assim, a favor do esporte. Já não tá pesando há 11 rodadas, né, velho? Inclusive. E um golzinho, né, para um time que toma gol todo jogo, como é o caso do Sport, Pois é, perfeito. vai dar tudo certo. E ainda não vai ter o goleiro titular, né, que tá suspenso, o Gabriel Vasconcelos. Sim, o Gabriel. Então, acho que é mais um argumento aí pro gol do Vitória. Bom, palpitão, tá? Na Europa, Elche, Real Madrid, vitória do Real. Arsenal e Tottenham, dupla do Arsenal e under 4,5. Leeds e Aston Villa, over 0,5 do Aston Villa. E Inter e Milan, over 1,5, tá? Aqui as nossas dicas para Europa. Futebol nacional, temos over 1,5 em Bahia e Cruzeiro, over 1,5 em Sport e Juventude, Sport e Vitória, over 0,5 do Vitória, né? Para o Vitória deixar um golzinho. Cruzeiro e Corinthians, dupla do Cruzeiro, Chape e Atlético Goianiense, vitória da Chape, Atlético Paranaense e América Mineiro, vitória do Atlético Paranaense, Amazonas e Curitiba, dupla chance do Coxa, tá? Então, dicas aí para este domingão. Valeu, Matheus Montenegro, só reforçando, Skol e Tebs, usa nosso cupom hoje10 nessa promoção imperdível de Black Friday. Tamo junto, um forte abraço, se inscreva no nosso canal, estamos rumo aos 5 mil. E essa camisa aí, do Motoclube, né? Motoclube do Maranhão. Muito bem. Pra não confundir aí pensando que é Vitória, Esporte e Você já esteve no Maranhão, Matheus Montenegro? Ah, nunca. Você gosta de lá? Queria conhecer, mas nunca tive a oportunidade. Quer conhecer? Lençóis Maranhenses, deve ser. É lindo, lindo. Muito bem. Valeu, perfeito. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto.